Sejam bem-vindos ao podcast Códigos do Topo, o podcast das pessoas que estão se realmente fazendo um trabalho incrível no mercado da saúde. E hoje eu estou com um pessoal excepcional aqui, pessoas que eu já venho há muito tempo querendo gravar esse podcast. Pai e filho. É a primeira vez que eu vou gravar com pai e filho. Vamos falar aqui sobre legado, vamos falar sobre futuro e muitas coisas, que tem muitas histórias. A gente já veio conversando aqui que ele tem tanta história que talvez eu precisar de mais um podcast para a gente conseguir contar todas. Eu não tenho a mínima dúvida que vai ser super divertido e com muitas boas histórias. Quero dar aqui as boas-vindas para o Dr. Nívio e para o Dr. Lucas Stephan. Uma boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, são pessoas que eu admiro, né? Acabo tendo um contato um pouco maior com o Lucas, aí, mas sempre vejo o teu trabalho também, Dr. Nívio, né? Ao longo do tempo, sendo um ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um cirurgião plástico muito bem falado aí no mercado. Eu digo, quando os colegas falam bem, além dos pacientes, isso é um bom sinal. Então, isso é muito bom. Muito prazer em te conhecer pessoalmente agora, né, e te ter aqui. E o Lucas, que vem já desenvolvendo um trabalho aí como cirurgião plástico também, tem já ótimos casos, bem acompanhando o teu trabalho, acompanhando o teu desenvolvimento. Estou bem assim, empolgado com tudo que tu está fazendo e já te dou os parabéns de antemão. Tenho certeza que tem um futuro incrível pela frente. Mas vamos começar aqui com esse cara super experiente, né, o Dr. Nívio. Eu trouxe uma primeira pergunta para ele, né? Isso, olhando para trás, muito bom a gente conseguir enxergar o que nós fizemos lá e o resultado que isso está trazendo hoje, né? Então, como que foi lá atrás, quando começou essa decisão de dizer, não, eu quero ser médico e quero ser cirurgião plástico? Bom, obrigado pela oportunidade. Realmente é um prazer muito grande estar aqui na PUC, tá? E nesse ambiente super descontraído, para fazer essa troca, né, de informações com o filho junto. E já no backstage já teve algumas informações boas, né? O Lucas, usa o paletó? Não, eu disse, não, deixa o paletó para mim, cabelo branco, enfim. Mas é uma história muito rica, tá? São tempos diferentes. Quando eu comecei a faculdade de medicina, naquele momento, cada contato com o paciente, cada contato com alguma especialidade, eu imaginava, esse é o meu caminho. Tá? E assim foi até o quarto ano de medicina, que ainda os semestres eram divididos por anos, né? Então a gente ia no terceiro ano, quarto ano, enfim, não se falava no quinto semestre, enfim. E quando eu tive a primeira oportunidade na clínica cirúrgica, que foi no quarto ano de medicina, eu tive certeza que a minha escolha seria por uma especialidade cirúrgica. E como eu sempre valorizei muito tudo que vem do coração, eu tinha assim um aspecto mais lúdico. Eu disse, eu acho que eu vou fazer cirurgia cardíaca. Pelo significado que tinha o coração para a vida, para um estudante de medicina, enfim, a gente, naquela descoberta. E aí eu tive o privilégio de assistir uma cirurgia plástica, o meu professor de cirurgia plástica, Dr. Mate, em Pelotas. E eu olhei uma cirurgia de mão, e quando terminou a cirurgia, eu digo, é a cirurgia plástica que eu vou fazer. A tua formação foi em Pelotas, então? Minha formação foi em Pelotas. E depois fiz toda a minha formação cirúrgica em Porto Alegre, na Santa Casa. Tá? Então, o meu primeiro contato que eu defini a cirurgia plástica que eu vou fazer foi numa cirurgia reparadora. Não foi assim numa cirurgia que era dividido, que é entendida hoje da cirurgia estética e reparadora. E talvez foi um grande diferencial, que isso eu levei para a minha vida acadêmica e de formação, do que eu acredito, do que eu passo para os nossos colegas e alunos, que são os nossos residentes, que é a importância na formação do cirurgião plástico, o conhecimento e a vivência com a cirurgia reparadora. E a gente falou antes aqui, né, antes de começar o podcast, a gente falou sobre como essa bagagem do cirurgião, para até ele virar um cirurgião plástico, como ela é extremamente completa. A gente fala de uma formação, além da medicina, de mais 6 anos até poder ser o cirurgião plástico, né? Então isso tem uma relação total com o que o senhor está falando, né? Isso é muito importante, às vezes, porque hoje, principalmente nesse momento contemporâneo de novos tempos, né? De mídias sociais, enfim, toda uma mudança hoje de comportamento. É muito importante que nessas oportunidades que nós temos, assim, de levar
às pessoas, aos pacientes, né, ao público em geral, essa distinção com relação ao que é o cirurgião plástico e que é outras especialidades ou outros profissionais não médicos, que é pior, com relação à formação do cirurgião plástico. Todos sabem que são 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. E isso com muita cirurgia reparadora junto, que dá um estofo muito grande para aqueles profissionais que saem da sua formação estarem habilitados e preparados para as mais diversas situações. Excelente, muito bom. E teve algum momento, bem possível tiveram alguns, né, mas algum que foi marcante, um momento difícil, alguma coisa que aconteceu ao longo do tempo que tu disse, olha, isso aqui foi um ponto de virada na minha carreira, que eu tive que tomar uma decisão para seguir, né, dentro da cirurgia plástica? Assim, ó, a decisão foi sempre muito pautada por valores que eu trazia dentro dos meus ensinamentos de família. Eu digo, eu sou uma pessoa que gosto de gente. Eu gosto de gente. E na formação do cirurgião plástico e do médico, eu bato muito nessa tecla, né? Nós somos médicos, depois cirurgiões plásticos. Então, eu sempre valorizei demais a pessoa. E nesse processo de aprendizado, o contato com o paciente queimado, com os familiares de pacientes queimados, foi um elemento muito forte dentro da minha formação, no sentido de ter uma visão ampla do sofrimento, das expectativas e de tu seres assim completo. Se tu não pode resolver tudo, pelo menos escutar e atender o paciente como eu gostaria que fosse comigo mesmo, ou um familiar. É isso. Dentro das minhas empresas tem uma coisa que eu digo que tem total relação com isso, né? Eu digo, eu sou um médico de empresas, né? Muda só o tipo de paciente. Mas tem uma coisa que eu falo quando as pessoas perguntam assim, Samuel, como é que a gente pode fazer para atender melhor? Como é que a gente deve atender as pessoas, né? Nossos pacientes, né? Eu digo, se tu, na hora que tu for atender a pessoa, tu atender como se fosse um familiar teu, como é que tu atenderia o teu pai? Como que tu atenderia a tua mãe, teu filho, uma pessoa que tu ama? Se tu atender dessa forma, sem dúvida nenhuma, tu vai atender de forma excelente, né? Então, acho que isso tem muito a ver com isso, né? E essa questão do médico, realmente, ele não perder a empatia ao longo do tempo, de não olhar somente para o viés de dinheiro. Né, que existe muito isso na medicina, e quando a gente fala de cirurgia plástica, existe muito isso, né? Mas ter esse olhar humano, eu acho que faz total diferença para a gente chegar aqui até agora com uma pessoa que é referência no seu mercado. Né? Essa colocação, Samuel, é fundamental, essa palavra empatia de tu entenderes para o paciente aquilo que tu gostaria que fosse contigo. Né? E isso com o Lucas, assim, nessa caminhada, né, de escolha pela medicina, escolha da especialidade, é uma das referências muito grande que quando eu olho, a gente olha para o filho, a gente tem conflito de interesse, né? Claro. Mas tem algumas coisas que realmente fogem disso e o Lucas realmente incorporou esse cuidado com o ser humano, sabe? E aí tem abre e fechar aspas, um dos momentos mais marcantes da formatura do Lucas, eu fui descobrir na hora, eu fui ter essa vivência na hora. Ele foi escolhido o amigo da turma. Então, esse momento, para mim, foi assim, esse é o meu filho. Eu digo, porra, foi assim o maior presente que, quando tu falou, existe algum elemento marcante na tua vida profissional da cirurgia plástica? Tem vários, assim, como eu te falei do exemplo de fortalecer essa empatia. Ou tu gosta, ou tu sente isso, ou não. Tu não aprende empatia na faculdade, né? E para o Lucas, quando o pessoal diz o amigo da turma, eu digo, pô, esse é meu filho aí, não acredito. Eu fiquei muito orgulhoso, muito mais pelo o certificado que ele ia ganhar depois, mas ver aquele reconhecimento pelos pares dele.
Isso é muito bom, isso diz muito sobre os valores pessoais, né? E isso aí eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? De conseguir passar para um filho. Eu tenho um filho de 4 anos e um dos esforços maiores que eu tenho é em passar esses valores, as boas virtudes, as coisas que realmente vão fazer a diferença para ele. Porque hoje em dia é o seguinte, o que vai fazer a diferença lá na frente é comportamento, Claro. né? Porque hoje tem inteligência artificial, tem tudo que a informação está disponível. Agora, os valores pessoais, o caráter, a empatia, né? a vontade, a pessoa que realmente querer ser diferente nesse ponto de vista, né, comportamental vai fazer muita diferença. Tem que te fazer, daqui a pouco eu vou começar a perguntar para o Lucas também aqui, mas eu quero te fazer mais uma pergunta, que eu sei que tu é professor também, né? Sei que é uma pergunta difícil até, mas o que te dá mais orgulho? São os casos aí de pacientes transformadas e transformados ou os alunos que se formam aí, que viram grandes profissionais no mercado? Eu sei que é difícil, talvez a resposta é muito simples, Samuel, muito simples. Por quê? Tanto o aluno como o paciente te dá um retorno que é o maior de todos, que é uma palavra muito simples, gratidão. Então, eu sou um privilegiado porque ao longo desse período, assim, tem várias situações, mas muitas situações, de as pessoas materializarem, verbalizarem uma gratidão. E isso eu vivenciei e vivo exercendo a cirurgia plástica e exercendo essa parte acadêmica, essa parte de transmitir o conhecimento. Então, é muito simples porque é um privilégio muito grande e eu tenho noção todos os dias do privilégio que eu construí ao longo da minha vida, muito menos por ser inteligente, mas por saber escutar e ter essa empatia de transmitir. Eu sou muito entusiasta de transmitir o conhecimento. E isso não é uma característica minha, isso é uma característica da medicina. A medicina tem algo bárbaro, assim, hoje mudou muito, mas a troca do conhecimento sempre foi muito rica, muito intensa, e a gente agradece sempre. Eu aprendi isso com o fulano, e o Lucas agora exercendo também essa parte acadêmica de transmitir também como preceptor já. Eu estou acompanhando ele. Ele está excelente, o Lucas, aí eu vejo a gente vai acompanhando, né? Eu estou sempre acompanhando frequentemente a vida dele como cirurgião, como tenista também. A gente não jogou ainda o tênis, mas nós vamos jogar, uma hora a gente vai. Uma hora vai chegar. Isso aí, eu estou treinando para isso, né? Então, Lucas, eu quero te fazer a primeira pergunta, né? Claro, tem um grande exemplo, um professor dentro de casa, eu acho que, né, sem dúvida nenhuma, teve essa influência. Mas isso foi 100% já desde sempre? Tu falou, eu quero ser médico desde pequeno? Ou tu teve alguns conflitos aí, será que eu vou ser isso? Será que eu vou seguir meu pai? Não vou ser? Como que foi essa decisão para ti ao longo do tempo? Sim. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui junto contigo, com meu pai. Então, assim, na verdade, eu sempre tive, assim, definido que o que eu não faria seria medicina, né? Então, assim, quando era pequeno, quando estava no colégio, ensino médio, período de vestibular, eu tinha bem definido que eu não faria medicina. Inclusive eu fiz administração, passei na administração e comecei a fazer na URGS administração, fiz metade do curso lá. Então essa parte de negócio sempre foi algo assim que me agradou muito. Então, bom, meu pai é médico, cirurgião plástico, minha mãe também é médica, ela era otorrino, hoje em dia é psicanalista, mas enfim, tenho bastantes familiares na área. Mas eu realmente não tinha pretensão de fazer, assim, era muito mais no sentido de não fazer. Comecei a fazer administração, fiz metade do curso, aí quando eu comecei a estagiar na administração, aí comecei com aquela história, planilha de Excel, coisas assim mais, uma rotina um pouco mais assim, feijão com arroz, entre aspas, deu bom, acho que talvez não seja bem isso que eu queira. Aí foi bem na época que eu tive, jogando futebol, quebrei clavícula, enfim, me arrebentei. E aí procurei atendimento médico e um ortopedista me resolveu a vida. Ele botou no lugar, ajeitou, deu bom. Essa profissão, isso que esse cara faz é legal. Aí comecei a maturar ali, deu umas 2, 3 semanas, isso eu na metade do curso de administração, umas 2, 3 semanas, bom, acho que eu vou fazer medicina. Aí eu falei pro pai, o que tu acha dele? Obviamente... Obviamente, será? Obviamente. Se apoiou. E aí, então, isso foi em junho, julho, aí eu comecei cursinho em agosto. E aí, em novembro, que eu fiz o primeiro vestibular, eu passei justamente na Católica, que foi onde ele fez.
E aí eu estava matriculado lá, tava tudo pronto, tinha começado a fazer o curso lá em Pelotas, fiquei 3 semanas e ia fazer na mesma universidade que ele tinha feito. Aí quando deu pós, assim, quase aos 45 do segundo tempo, daí eu estava de suplente na Ubra e fui chamado para a Ubra. Daí eu, bom, tá, mas ficar perto de Porto Alegre aí vale mais a pena. Então decidi e acabei voltando e aí eu fiz minha graduação na Ubra aqui em Canoas. Que bacana, cara. Eu tenho uma história também. Eu comecei com engenharia civil e odiei aquilo. Depois fui para o direito, falei, de jeito nenhum. Só que eu fui para administração e aí acabei me achei na administração, gostei demais, tive uma carreira como executivo, grandes empresas, né? Acabei tendo uma carreira muito bacana e depois decidi empreender, né, 11 anos atrás. Mas falando especificamente sobre isso, né, às vezes a nossa primeira decisão não é a certa, né? A gente acaba não conseguindo acertar de primeira, né? E que bom que tu conseguiu, porque o pior que pode acontecer é tu chegar lá na frente e pensar, deveria ter feito. Sabe, tem um elemento importante aí, é que o Lucas é testemunha e ele pode contestar isso aí. Eles sempre tiveram, ele e o Bruno, com muita clareza as colocações que nós fazíamos como pai e como mãe. No sentido de, façam aquilo que vão fazer vocês felizes, aquilo que vocês gostem e aquilo que possa trazer o que vocês querem da vida do ponto de vista de padrão de vida que vocês querem ter para vocês. Né? Porque o pai é finito, enfim, as coisas são... Então, eles sempre tiveram muito claro essa escolha de fazer aquilo que gosta e aquilo que dá felicidade. E aí o Lucas se achou, realmente, só não tinha como, né? Escolheu medicina. Que bacana. Sabe que a gente estava falando sobre essa questão de ser o médico das empresas, né? Daí eu estava conversando com um médico muito bom, inclusive, e ele me falou o seguinte, cara, eu não saberia por onde começar a pensar numa estratégia de um negócio, uma planilha, uma coisa assim, desse negócio, não saberia como. Eu falei, cara, eu também não saberia fazer uma mama e nem um abdômen. Então, são habilidades que a gente aprende, né? Tudo é possível quando a gente está com vontade e entende que a gente precisa ter um propósito, ter uma missão, tem algo realmente que tu quer buscar ao longo do tempo, né? Então não tem a mínima dúvida, já nasceu aí com tudo estruturado, né? E agora vai seguir a partir daqui, o que eu acho que é muito bom, né? Eu tenho acompanhado realmente os teus casos, né? O capricho que tu tem, dá pra ver que tu é um cara bem detalhista no que tu faz. Bastante. Eu vejo, eu sei disso, eu vejo. Então, bastante. É muito bom, principalmente falando de cirurgia plástica, é muito bom, né? E isso, com certeza, ao longo do tempo, as coisas vão conseguindo crescer cada vez mais, então tem um futuro muito, muito bacana, né? Mas tem alguma coisa que tu pensa assim, olha, meu pai, ele é um exemplo, né? Tem um exemplo aí com o teu pai, tudo que ele vem construindo ao longo do tempo, mas tem alguma coisa que tu pensa, talvez isso aqui, se eu fizer um pouco diferente, talvez eu vou gostar mais? Olha, várias coisas. É que assim, a questão é que a forma como eu vejo, assim, eu tenho muito claro, a cirurgia plástica de hoje, ela mudou muito em relação assim, a de 10 anos atrás e mudou assim, tremenda 1000 vezes mais em relação a 20, 30 anos atrás. Então, eu sempre tive muito claro, assim, no meu período de formação, assim, na minha construção profissional, coisas que para mim eu acreditava que seriam válidas, assim, eu buscar dos meus exemplos, assim, meu maior exemplo, meu pai. Então, assim, eu tenho muito claro, assim, aquilo que eu acredito que seja bom, eu pegar e replicar dele, e aquilo que eu tenho que pegar, entender e aperfeiçoar. Porque, assim, as coisas... O meu papel, assim, eu largo de uma posição muito privilegiada, assim, com várias ferramentas. Mas eu me sinto muito na obrigação de, assim, usar todas essas ferramentas, não para manter no mesmo nível, assim. A nossa ideia sempre é estar evoluindo e construindo. Então, para mim, o que é o que eu considero mais importante, me facilita muito, porque é o exemplo que eu tenho em casa, assim. A questão de princípios, a questão de valores, a questão, assim, da formação como médico, muito mais que cirurgião plástico, mas como médico, eu, assim, acredito que eu tenha muito bem estabelecido, assim, conceitos muito sólidos, assim. Excelente. Então, em cima disso, é muito mais fácil eu querer refinar. Por exemplo, as cirurgias que a gente opera junto, quase todas as cirurgias dele da forma como ele prefere, as minhas cirurgias da forma como eu prefiro. Quando é a cirurgia dele, volta e me diz, isso aí talvez eu preferisse desse jeito, talvez... E ele tem, mas assim, não é que seja certo ou errado, mas são coisas que a gente vai ajustando justamente para novas realidades. Às vezes um grau de expectativa, o que foi combinado, o que tu
tu espera ter. Então, não que seja melhor ou pior, mas são formas diferentes e até para a gente ir se adaptando. Isso é excelente, para os né? dias de... Eu acho que nunca é tarde também para a gente aprender. Eu tenho certeza que, sendo professor e sendo pai, sem dúvida nenhuma, deve aprender também. É uma troca constante, né? Esses atritos, assim, que é absolutamente normais, que o Lucas colocou assim, de uma maneira bem polida, tá? São isso, quando eu falei em privilégio, o fato de eu estar há muito tempo ligado a essa vida acadêmica, eu convivo com residentes já há muitos anos. E todos os cirurgiões plásticos têm a mesma vivência da residência médica. Então, eu sempre dizia para o Lucas, eu sei tudo dos residentes, eu sei o que é bom, eu conheço como é esse mundo aí. Tá? Então, isso de alguma maneira facilita. E tem umas frases que são ótimas do dia a dia, que nessas trocas de informações que é muito saudável, e isso a gente vai exercendo, porque é uma palavra que às vezes, para quem tem mais experiência, a humildade ela é mais fácil. Sim. Né? Eu também já fui gurizão, já fui jovem, enfim. Então, a humildade, ela precisa um período de maturação. A minha humildade é diferente da do Lucas. Não que ele não tenha humildade, mas é um processo de maturação. E os residentes, os nossos residentes, não, agora a gente vem de cirurgia, que estava com nossos residentes lá. Isso todas as terças-feiras eu estou com eles lá, todas as terças-feiras. Quintas-feiras a gente tem reunião. Mas, enfim, o que eu queria colocar é que eles... Quando tem uns residentes nossos de serviço, né, e com o Lucas tem uma liberdade, né? Pô, mas tu tem certeza disso? Essa é a máxima dele, que eu levo. Aí os residentes dizem, pô, Lucas, nenhum residente me fala dessa maneira. Aí os residentes, não, doutor Nívio, o Lucas tem fórum privilegiado. Então, hoje em dia é importante. Fórum privilegiado. Então, essa ficou a máxima. Por quê? Quando ele também se retrata e se reporta ao chefe dele, que eu vou dizer o nome, o Milton Paulo, que foi o chefe dele da PUC, um profissional maravilhoso, fantástico. Assim, levava o professor Milton, assim, eu digo, mas tu não diz isso. Não, aí é outra coisa. Aí, então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Exatamente, coisa. Mas eu vou começar a adotar isso aí, o fórum privilegiado, né? Mas assim, ficou uma marca registrada para outros. Que coisa boa, quando eu repasso esse fato, que eu acho muito importante. Isso é uma coisa interessante, eu vou começar a usar essa máxima aí. Boa, né? maravilha. Então, Bom, e tu tem um contato muito grande com os residentes ao longo do tempo, né? Então, possivelmente hoje tu já olha, esse aqui vai ser bom ou esse aqui vai ser espetacular. O que hoje, olhando para todas essas pessoas, né? O que tu consegue dizer assim, olha, isso é o que diferencia um cirurgião bom de um cirurgião espetacular? Assim, é muito... Essa palavra, assim, essa diferença é difícil de tu externalizar ela de uma maneira muito clara. Mas isso na medicina, um dos elementos fundamentais para tu dizeres, esse aí, são às vezes a habilidade técnica, que é muito importante, né? E principalmente o comprometimento eu diria, do médico-aluno. Essa característica do comprometimento do médico-aluno, ele faz uma diferença muito grande para a carreira dele. E isso a gente detecta muito rapidamente daquele que tem esse comprometimento, que tem um olhar para o paciente, que escuta o paciente, mas principalmente esse comprometimento. Então, eu diria assim, qualquer profissão, qualquer área, não só na medicina, mas principalmente na medicina, que nós somos privilegiados de lidar com pessoas. Tá? E à medida que passa o tempo, isso também é uma maturidade, tu vai identificando cada vez mais comportamentos e avaliações, né, sem preconceitos, de uma maneira muito clara. Então, independente, por exemplo, o Lucas,
não preciso dizer, o Lucas, como é que é o Lucas? Não, é um bom profissional, ele é um cara fora da média. As pessoas me trazem isso para mim. Porque não adianta, porque pai, às vezes, tu pode ser cego, Sim, né? com certeza. Tu pode, não, é meu filho, não. Então, o que eu digo, esse feedback, esse retorno é muito gratificante e as pessoas identificam, tá? As pessoas identificam. E também não é o acaso que tu diz, olhou para o Lucas, tu convida. Eu estou aqui hoje graças ao Lucas, tá? Para o podcast, graças a esse ímpeto contemporâneo hoje, de mídias sociais, enfim. Então, só aprendi bastante com ele aí, como me mostrar. E as pessoas, pô, Neve, que legal o teu formato, teu Instagram, eu acho tem uma influência muito forte dele. Muito bom, forte, não, eu acompanho mesmo e parabéns, eu vejo que está sempre te envolvendo, né? É isso aí, leva jeito. Eu acho que seria mais adequado. Acho que é mais adequado dizer que eu estou aqui por causa dele, só para deixar... Olha, no meu caso aqui eu posso dizer que é por causa dos dois, porque eu queria muito trazer, porque eu valorizo muito essa questão dos valores pessoais e valorizo muito essa questão de pai e filho. Depois que eu tenho filho, tu olha diferente para isso, sem né? E olhando assim, eu vendo vocês junto ali, seguindo eu comento para tipo, que legal estar com teu pai, bacana. Eu adoro estar com meu pai também e tal. Então isso é muito, muito bacana, né? Aí entra no que tu falaste aí. Então, olha, Nívio, tu identifica, tu tá na tua profissão, tu vê aqui, nós poderíamos estar conversando muito tempo, o pai e filho, bacana, que privilégio, tudo, mas tu não captar a empatia, tá? Porque uma coisa é o backstage lá atrás e outra é às vezes tu num cenário que nem nós aqui, espetacular aqui, e num ambiente muito, mas eu realmente não era porque é meu filho, mas realmente é um cara muito diferenciado e principalmente como pessoa e profissional, né? Isso é muito ruim para mim também, porque a gente trabalha junto e tem um fórum privilegiado, então sabe como é que é? O cabelo branco às vezes não gosta muito do contraditório. É isso aí, bom que eu já estou aprendendo aqui. O meu tem 4 anos hoje, mas daqui a um tempo vai estar aí, vai estar comigo. Eu já brinco nos meus stories, eu falo, estou aqui com o meu sucessor, já fala, né? Vamos ver se ele vai ser, ele vai ter também, eu poder escolher. E sabe que a questão estética, né? Hoje o Brasil é um país doido por estética, não? Um país assim, que realmente acaba... as pessoas são desmedidas muitas vezes no que buscam na questão de estética. Mas vocês acham que tem uma banalização do ponto de vista da cirurgia plástica? Existe isso como existe, por exemplo, em outras áreas, como na harmonização facial, em outras áreas estéticas? Existe isso na cirurgia plástica? Vou deixar para o Lucas começar isso aí, porque depois eu posso complementar. Bom, para mim, sem dúvida, assim. Acho que... Cara, eu vivo isso há menos tempo, né? Assim, mais de perto. Claro, sempre acompanhei a questão do meu pai, mas de uns tempos para cá, assim, do que eu vivo, a gente vê muito isso, assim. Tanto da banalização da cirurgia, assim, como procedimento, muito assim, às vezes, pela mídia, pela população ou por quem quer fazer. E muitas vezes, o que eu acho que às vezes é muito mais grave, pelo próprio profissional. Às vezes, assim, tu vai minimizar um procedimento, vou fazer só tal coisa. Pode fazer, assim... coisas que a gente sabe que realmente poderiam ser, assim, entre aspas, mais simples. Eu sempre falo assim, isso aqui, tudo bem, é uma cirurgia mais simples, até, mas vai seguir sendo uma cirurgia, vai seguir tendo um risco cirúrgico, vai seguir sendo um procedimento médico. Então, assim, a gente vê muitos próprios profissionais, assim, às vezes querendo diminuir, muitas vezes para facilitar uma venda, ou para não tem risco, não precisa ter nenhum medo. E muitas vezes, assim, da própria população incentivada por esse comportamento do próprio cirurgião plástico ou de quem exerce essas cirurgias de uma forma adequada ou não, de tu levar essas pessoas a, assim, tu não botar aquele freio da pessoa que detém o conhecimento técnico deveria botar. Porque, assim, o desejo, ele é legítimo. Às vezes a pessoa, não, eu gostaria de melhorar isso, eu gostaria de melhorar aquilo, eu gostaria de ficar igual a tal pessoa. Ninguém pode controlar o desejo da outra. Se chega um paciente e me diz isso, eu não tenho como questionar isso. Tu entende essa percepção, mas aí com base nos pontos técnicos, que é a nossa responsabilidade, que é o que a gente domina, a gente contrapõe. Bom, isso pode fazer no teu caso, isso não pode fazer, isso é seguro, isso não é seguro. Isso faz sentido, assim, pensando assim, anatomicamente, em questões de segurança, e isso não faz. Então, assim, muitas vezes a paciente procura com um desejo que tu consegue até, de certa forma, resolver,
muitas vezes às custas de um risco cirúrgico, de algum prejuízo assim funcional para a pessoa, mas que querendo ter ali o dinheiro e a questão de realizar, vender um procedimento, a pessoa acaba fazendo. Então isso é um processo que eu vejo muito, assim, não tenho nenhuma dúvida. Se me perguntar, tu vê banalização? Vejo muito, assim. E é uma coisa que, assim, no meu dia a dia com o paciente, ou até a comunicação de Instagram mesmo, eu cuido muito para não levar essa percepção de sempre assim, não é querer deixar mais complicado do que realmente é, mas é encarar com a seriedade devida. É uma frase que eu ouvi, né? Que é entender o que a pessoa quer, mas entregar, mostrar pelo que ela precisa. Eu acho que isso é uma grande responsabilidade, né? Uma grande responsabilidade como não só como médico, mas como negócio também. A gente olha desses dois pontos de vista, né? Exatamente. Assim, é uma dos elementos positivos desse convívio pai e filho, enfim, é porque o Lucas, talvez até demais, né, em função de eu ter exercido o maior cargo da cirurgia plástica brasileira, que é ser presidente da segunda maior sociedade do mundo, né? E no Rio Grande do Sul nós temos 3 gaúchos presidentes da Nacional, 3. E nós temos já mais de 70 anos da sociedade. E um deles sou eu. Tá? E fui eleito no voto. Né? E sou fruto de um serviço também, de um grupo muito forte da Santa Casa de Porto Alegre e da Universidade Federal da Ciência da Saúde. Então, o nosso grupo era muito forte. E eu sempre fui muito pouco maleável com relação a valores, com relação ao exercício da cirurgia plástica. É óbvio que os tempos mudaram, eu também mudei, eu avancei bastante, não como um camaleão, tá? Mas alguns conceitos, a gente tem uma visão diferente hoje. Mas algo que o Lucas falou, realmente há uma banalização muito grande. Talvez agora já nós estamos numa fase já de platô descendente, mas eu vivenciei uma fase muito grande de banalização. Exercício de procedimentos estéticos por não médicos, por não especialistas, então isso é uma área muito, muito... E aí se viu exatamente o que tu colocaste, é a parte econômica, é a parte de dinheiro. E isso sempre foi um dos princípios da especialidade, não é um princípio do nível, é um princípio do exercício da cirurgia plástica na sua plenitude. E esses pilares estão muito fortes, estão muito alicerçados na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é exatamente a sociedade que estabelece toda essa norma, esse preparo e exige, através de provas e de controle, o exercício da cirurgia plástica na sua plenitude. É óbvio que sempre tem excessos, é óbvio, mas a banalização nós, como médicos, como cirurgiões plásticos, pagamos um preço muito alto daquilo que nós não fizemos, que não éramos responsáveis. Tem um problema numa lipoaspiração, sim, mas era um profissional preparado, foi realizado num ambiente preparado, a segurança do paciente foi contemplada. Então, aí houve um excesso, existe um excesso, e também a comunicação hoje das mídias, das redes sociais, modificou isso aí. Então, a gente tem que trabalhar sempre na segurança do paciente. Como o Lucas falou aí, um procedimento cirúrgico sempre tem risco. Sempre tem um risco. E tu tens que levar ao paciente exatamente essas informações. Tá? E se vê também o que não é nenhuma novidade, que é o fator econômico, por muitas vezes ser o elemento mais importante numa relação médico-paciente ou uma relação de procura de uma pessoa que procura realizar um procedimento e o profissional não está preparado para isso. Por que ele não está preparado? Porque ele não fez a formação. Então, aproveitando, Samuel, essa oportunidade, esse espaço, é muito importante que as pessoas hoje, com toda a comunicação, procurem sempre essas informações que aparecem
nas mídias sociais, procurem averiguar, né, e ver exatamente qual o profissional que eles vão escolher para realizar as suas aspirações, seus desejos, enfim, uma palavra de sonhos que o pessoal usa muito, né? Como, até já falando sobre isso, como que uma pessoa que está buscando cirurgia plástica, como que ela deve buscar informações para realmente validar que aquele profissional é bom? Porque as pessoas olham muito foto de antes e depois e acham que aquilo ali vai dizer se o cirurgião plástico é bom ou não. Mas como que ela pode fazer para ter mais segurança? Assim, a minha história e a minha amostragem é totalmente diferente de hoje. Bem diferente. Isso realmente é, que o Lucas falou, 10 anos, 20 anos, é totalmente diferente. Mas tem algo que mudou muito, mas aquilo que nós pensávamos e aquilo que nós vivenciamos continua absolutamente moderno. O que é? Quando tu vai escolher um profissional, seja qual for a área, tu tem que saber quem é o teu médico profissional. Tu busca informações. Ô Samuel, tu conhece, eu quero um neurocirurgião, o teu fulano, enfim, eu quero um cirurgião plástico. Tu tem que ter informações com pessoas que já se submeteram a procedimento com esse médico, saber se realmente ele é um especialista ou não, saber um pouco das informações para tu procurares e te entregares, né, para fazer um procedimento cirúrgico. Então, isso aí é antigo, mas ele funciona muito bem. A minha formação foi de pacientes passando para pacientes, profissionais, colegas te recomendando. Essa era o caminho. Hoje já isso é muito importante, mas as mídias sociais, infelizmente, às vezes eu tenho tantos mil seguidores, eu tenho um Instagram bárbaro e eu prometo e eu mostro só coisas boas, só casos que a gente sabe que nem sempre é assim. Sim. Não, isso é uma grande verdade, né? A gente vê aí que existe pessoas muito midiáticas, né? E aí às vezes a pessoa consegue ganhar mercado por conta disso, mas na parte técnica é caótica. Isso tem muito a ver com a questão técnica de outro ponto de vista, que é a questão de técnica como negócio. A gente está falando aqui com 2 cirurgiões plásticos, mas estamos falando também com 2 homens de negócio, né? O que vocês pensam, né? Qual a visão de vocês? O Lucas que está começando, que foi um quase administrador, descobri isso agora, não sabia, que bom, já tem algumas ferramentas aí. E a tua visão também sobre o papel de vocês como gestores das clínicas, gestores do consultório, né? Gestores de negócio. O que vocês pensam sobre isso, a importância para isso? Bom, eu apesar de ter começado a administração, essa acredito que falando, maioria dos cirurgiões plásticos, é a parte que a gente menos gosta do dia a dia, né? Em questão de tabela, de finanças, de como de organizar, gestão de pessoas, acaba não sendo a parte da nossa formação onde a gente investiu mais. Então é aquilo, onde tu está mais preparado, é onde tu desempenha melhor e com uma facilidade maior. Então, assim, é o lugar onde a gente tem que botar mais energia para conseguir, assim, vencer, correr atrás da máquina. Mas, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que, por mais que, assim, é uma coisa que eu sempre pensei, assim, o meu foco tem que ser na minha capacitação técnica, crescer como cirurgião plástico e naquilo que eu vou conseguir entregar tecnicamente para o paciente. Mas não adianta eu fazer só isso se eu não tiver uma estrutura por trás que sustente isso daí. Não adianta eu ser excelente tecnicamente, eu conseguir fazer uma cirurgia que vai dar um resultado ótimo para o paciente, se eu não conseguir estruturar uma operação que, assim, me garanta uma tranquilidade como negócio, financeira e até do operacional mesmo, porque a gente sabe o tamanho do processo que é do paciente chegar. Hoje em dia não é nem quando ele entra do consultório para dentro, é até ele chegar no teu consultório, quando ele entra do consultório para dentro, até ele chegar na cirurgia e até ele ter uma alta, entre aspas, 6 meses, 1 ano depois, satisfeito e feliz com aquele procedimento. Tem uma série de etapas que várias delas independem de tu ser um bom cirurgião plástico ou não. Então, se tu esquece isso, é muito difícil tu conseguir focar naquilo que realmente interessa, que é a cirurgia plástica. Então, assim, não é minha área favorita, mas a gente sabe que a gente tem que, de alguma forma, conduzir isso de uma forma boa. Não é só conduzir, de uma forma adequada. Tirar do papel. Do papel. Tem que tirar do papel. E aí, Nível? Esse assunto é muito bom, porque tradicionalmente o médico sempre teve muita dificuldade de falar dinheiro, correto? Sim. E isso também, esses novos tempos, de alguma maneira facilitou isso hoje, porque esse pessoal mais jovem, já há mais tempo,
eles falam com muito mais naturalidade com relação a dinheiro, a honorários, do que a minha geração. Totalmente diferente, certo? Mas houve um progresso muito grande, porque tu vai no supermercado, pega os teus produtos, tem que pagar. Algum lugar vai ter que vir. E o exercício da medicina, ela também tem essa troca. Como qualquer outro tipo de profissão, tem que ter remuneração. Exato? Então, muitas vezes o médico é um juramento hipocrático, é um sacerdócio, e a gente ficava naquela... falar em valores, a gente tinha muito gosta, mas tinha muito dificuldade de trabalhar isso aí. Hoje já não há mais essa dificuldade, também muito por modelos bons, por exemplo, a própria psiquiatria, enfim, se estabelece que não tem nada de graça. Tá? O que tu não pode é inverter, como a gente vem falando aqui, é colocar o econômico na frente do paciente, certo? O paciente é o mesmo, com muito ou com pouco. Esse paciente vai ter o mesmo relacionamento médico, a mesma empatia. Mas é óbvio que a remuneração está presente sempre. E esse lado do Lucas aí também tem um pouquinho de DNA. Todos os médicos, Samuel, se tu conversares, trazer eles aqui, todos eles, isso que o Lucas falou, sempre, junto com a medicina, sempre pensavam lá para frente. E tinha sempre, assim, idealizando algo paralelo à medicina, até porque a medicina te consome muito do ponto de vista mental e é extremamente assim, intenso sempre a atividade do médico, seja qual for a especialidade. É uma especialidade que te exige muito controle e tu precisa ter alguns escapes, ter um hobby, ter algo que tu possa equilibrar isso aí do ponto de vista mental. E aí entra o dinheiro, exatamente, que tu fica pensando no futuro. Né? E a grande maioria dos médicos sempre tem um sonho de idealizar. E a grande maioria deu sabe, teve problema porque teu foco é medicina, tu sabe medicina e não tem tempo às vezes para te dedicar a isso aí. Mas eu tenho sempre também, que nem o Lucas, eu tenho um lado desse para descomprimir, que foi esse lado de, não administração, mas de negócio, né? Então, eu sempre, paralelamente, tive sempre assim, essa curiosidade e esse pensamento, né? Na construção civil com parceiros, tive na área de combustível também, e foi uma experiência muito rica do ponto de vista pessoal e de gestão de vida. O que seria de nós sem se incomodar um pouquinho com os negócios, né? Exatamente. E eu tive, assim, direcionei esse período dos negócios numa fase em que eu consegui equilibrar bem. E eu tenho uma frase muito interessante num desses negócios, contratei uma consultoria e foi feito todo o levantamento, e aí numa conversa, estou aqui, o Samuel ali disse, olha, tu queres o quê? Tu queres ser empresário e exercer todas as diretrizes de ser um empresário, ou tu queres continuar da mesma maneira, ou seguir Digo, então é o seguinte, eu vou sair daqui porque não é a minha área, tá? Mas essa relação de dinheiro sempre está presente e a gente tem que pensar, e isso o Lucas tem uma visão diferente da minha, mas uma visão, como ele colocou ali, de olhar para o futuro. Nós somos profissionais liberais, tu tens que tirar férias, tu tem desencontros na vida de saúde, tu tem várias situações que acontecem, por exemplo, na pandemia que a gente passou. Tu é profissional liberal, tu tem uma série de estrutura e que tu tem que estar preparado para essas situações. Hoje, muito mais com esses exemplos, né? Tivemos a catástrofe em 2024 e nós somos uns resistentes, né? Muito. Mas sabe que até quando a gente fala aqui de códigos do topo, né? Eu sempre pego insights das pessoas que eu, assim como vocês, já anotei vários aqui pra gente depois fazer um fechamento, mas
eu vejo que as pessoas, assim, alguns profissionais, né, da área da saúde, sejam médicos, dentistas ou qualquer outra especialidade, realmente se desenvolveram do ponto de vista de negócio também, mantendo assim como vocês fizeram. Não, o meu negócio principal aqui é realmente exercer a medicina, é isso, mas foram olhando para alguns pontos importantes dentro do negócio, que é justamente o que eu desenvolvi ao longo do tempo com a minha metodologia nos meus próprios negócios e com os meus mentorados. Então, dentro do que eu vim desenvolvendo ao longo do tempo, coisas importantíssimas, que se tu tem uma secretária ou se tu tem uma equipe grande, como eu tenho pessoas comigo, tu precisa olhar para a cultura do negócio. E a cultura está muito relacionada aos valores pessoais do dono. Que se o dono ele não consegue passar isso para a equipe, morre muita coisa ali. A equipe acaba não tratando o paciente. Uma coisa é o que tu pensa, é o que tu pensa. Agora, se a equipe não fizer isso, pode ser o melhor cirurgião do mundo, que isso não vai acontecer na prática. Outra coisa importante, que em algum momento vai precisar, é de desenvolver como líder. Existem ferramentas, assim como tem ferramentas e técnicas e cirúrgicas, existem técnicas fundamentais de liderança. Eu sou um pouco contra aquelas pessoas que digam assim, ele é um líder nato, já nasceu, porque ela pensa que o líder nato é aquela pessoa que vai lá e sabe falar para a equipe. Isso é uma grande bobagem, né? Existe técnica, existe formas de fazer para que tu possa ter uma liderança que seja reta, direta, que desenvolva as pessoas, que é o grande papel do líder, o desenvolvimento das pessoas. Depois da liderança, a gente vai falar de gestão. A gente fala de número, fala de olhar para indicadores, de olhar para metas, olhar para a jornada do paciente, por exemplo do ponto de vista de gestão, e entender que a parte da cirurgia plástica, por exemplo, ela é uma parte dentro de toda uma jornada deste paciente. Então, às vezes, tu não faz bem os processos internos do negócio, acaba prejudicando todo o ponto de vista da cirurgia. A experiência do paciente é ruim, esse paciente não vai te recomendar, né? Assim como é importante o marketing, né? Às vezes a pessoa fala do marketing, às vezes a pessoa tem uma conotação errada para o marketing. Mas o marketing nada mais é do que atrair as pessoas para o teu negócio. Então, sendo um médico, sendo uma pessoa da saúde, a gente precisa proporcionar às pessoas, né, que elas possam nos conhecer através do marketing e possam tomar a melhor decisão na hora de escolher um médico através do marketing. E por fim, a gente tem vendas, né? Quando a gente fala de vendas, às vezes o médico ele pensa, vendas é uma coisa complicada. Porém, vendas nada mais é do que, muitas vezes, tu viabilizar uma forma de resolver um problema de uma pessoa, olhando do ponto de vista de empatia, ou do ponto de vista de sonho, né? Tenho certeza que tem muitos sonhos que foram viabilizados através de vendas. E tudo isso hoje a gente olha ainda mais dentro de todo esse ambiente de negócio, a gente fala de inteligência artificial e vários outros assuntos do ponto de vista do negócio. Por que eu trouxe isso? Porque esses são grandes códigos do topo que vão constar no meu livro, com exemplos práticos, exemplos de pessoas que me trouxeram grandes experiências nas suas vidas profissionais, né? Então esse é o que eu venho escrevendo ao longo do tempo com muito carinho. Acredito que até o meio do ano eu vou ter esse livro escrito. Ótimo. E eu vou trazer lá então esses códigos que são nada mais nada menos que os segredos das clínicas que têm alta lucratividade, mas que acima de tudo trazem bom atendimento para os pacientes. Então, venho mapeando ao longo do tempo, né? Isso vai ser um presente, vai ser um dos legados aí que eu vou deixar, né, para o meu filho e para o mercado aí como empresário. Todos, como empresário. E essa ideia, né, que tu trazes aí, também é um processo de maturação muito grande com o Lucas, né? Porque são gerações diferentes, né? Tudo são novidades para mim. Mas um breve, assim, quando eu concorri a presidente da sociedade em 2017, eu também fui muito bem assessorado por uma equipe de marketing para entrar no processo. Porque se eu fosse com meus conceitos, estava... E quando nós assumimos a Nacional, também a gente já foi com um plano de negócio, um projeto de gestão, com início, meio, fim, bem de como se lidar com as mídias sociais, com a imprensa. Foi um bárbaro, foi assim, um legado muito grande. Então, isso eu aprendi muito. E essa palavra, por exemplo, negócio, dinheiro, isso aí é umas coisas que hoje tá muito claro isso. Ou seja, ela não é banalizada, né? Quando a gente fala isso aí, ela é bem entendida e os próprios pacientes já hoje absorveram muito esse conceito, que facilita para o paciente, facilita para o médico. E hoje também, se tu não te mostrarem nas redes sociais e nas mídias,
tu não existe, né? Sem dúvida. Sem E dúvida. tem nenhuma. uma máxima, que eu não posso citar o nome do colega, mas eu acho bárbaro, um profissional fantástico. Ele, Já fala que eu vou anotar, Não, vou não, anotar. Professor, falando de mídias sociais, e eu resisti muito para Instagram. Eu resisti, né? E o Lucas, isso foi um lado que ele teve que administrar, porque eu era presidente e as coisas eram com poucas elasticidade. E ele, já num outro momento, num outro mundo, se adaptando e nem ser de mais, nem ser de menos. Então, foi um equilíbrio muito bom. A máxima é que esse colega, a paciente chegou, estava para fazer a cirurgia, tudo, já tinha operado com ele, e chegou para ele e disse, Samuel, não vou fazer a cirurgia contigo. Como não vai fazer a cirurgia comigo? Não, porque nós estávamos conversando com as amigas, perguntaram com quem eu vou fazer a cirurgia, e eu vou fazer a cirurgia com o Dr. Samuel. Mas quem é o Dr. Samuel? Vamos ver no Instagram. Mas teu médico não está aqui. Aí ela disse, Dr. Samuel, eu não vou fazer a cirurgia, porque o senhor não existe. Olha só. A partir daquilo, fez o Instagram, Dia seguinte. continua sendo um baita de um profissional, e aí, então, a gente eu digo, não, a gente seguiu os mesmos passos. Então, hoje eu fico muito contente de ver o retorno dos pacientes através da comunicação nova hoje, das redes sociais. Isso eu sempre falo, já falei algumas vezes aqui no podcast, vou repetir, que o problema não é esses outros que são charlatões ou são maus profissionais que estão se mostrando na internet. O problema é os bons não aparecerem. Exatamente. Então, o bom, ele tem que entender, assim, no meu ponto de vista, né, ele precisa mostrar esse lado para oportunizar a pessoa que ela tenha a chance de estar com um bom profissional. Né? Isso é muito, muito importante. O teu perfil está excelente, já nasceu para isso. E essa colocação disso tu não existe, eu vivenciei isso aqui. Porque eu tinha muita dificuldade de me mostrar no Instagram. Sim. Né? E eu não existiria, não tem como. E esse exemplo então vou ver o Dr. Nive. Não, ele não tem Instagram. Já está fora de cogitação. Tá fora. É isso aí. Já está fora. E sabe que... senão eles vão dizer, não, esse cara aí parou no tempo. Não, mas ele não parou, não adianta. Onde que está? Está escrito? Não. É isso aí, maravilha. Sabe que ano passado eu dei uma palestra para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu não me lembro se tu estavas lá. O Lucas estava. Foi no Novo Hotel. Foi. Estava lá. Então foi muito... Não tinha essa intimidade agora. Sim, agora nos conhecemos. Através do Dr. Lucas. Né? É isso aí. Mas foi muito bom né, ter esse momento com cirurgiões plásticos. Foi assim, a palestra foi bem objetiva, mas eu vi o quanto todos prestaram atenção, gostaram. Tu consegue ter esse olhar quando tu olha para as pessoas estão anotando, estão né, assim, querendo perguntar. Então isso foi muito bacana. Então ano passado tivemos esse momento, foi muito, muito importante. E eu não tenho a mínima dúvida de que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, a nacional quanto a regional, oportunizando isso para os seus cirurgiões, vai com certeza reforçar a classe do ponto de vista que já existe, do ponto de vista técnico, mas trazendo essa parte como homens e mulheres de negócio, vai melhorar não somente o ponto de vista financeiro, mas vai melhorar o ponto de vista de posicionamento da especialidade perante os pacientes. Isso aí vai trazendo um legado cada vez maior para a especialidade. Essa tua colocação aí, se os bons não se mostrarem, isso vale para todas o dia a dia da nossa vivência, ou não é? Do ponto de vista... E o que observa, às vezes, quando às vezes tem pessoas, o mau caráter ou a pessoa, ele é agressivo, ele não tem filtro. E se as pessoas de bem, as pessoas que são do bem, são boas, não se mostrarem, vai prevalecer o que não é bom. E isso a gente vivencia muito na política. Entendeu? Então, o que a gente vai se encolhendo? Então, é o contrário. A gente tem que mostrar aquilo que faz, aquilo que gosta, aquilo que pensa e, principalmente, na área profissional. E essa, por exemplo, essa contribuição, esse teu trabalho aí, é extremamente importante para que aqueles que não existem se mostrem, né, de uma maneira absolutamente natural e segura,
que não está quebrando os seus princípios, os seus códigos de éticas. E cada um exerce da maneira que entende e está, assim, que acredita. Tá? Então... Muito bom, muito bom, muito bom. Sabe que, assim, eu sou um entusiasta aí da cirurgia plástica. Acabou que a cirurgia plástica virou o principal público que me procura hoje. Não foi, assim, não foi uma coisa por acaso, né? Desde essa palestra as coisas acabaram acontecendo. Então tenho muitos casos importantes de colegas de vocês que vêm tendo um excelente crescimento e a gente acaba se aliando às pessoas coincidentemente pelos valores. Uma das tuas primeiras frases que eu já deixei anotado aqui foi os valores pessoais. Então eu acabei trazendo muitas pessoas com esse tipo, né, realmente de visão do ponto de vista de valores pessoais. E eu queria te perguntar, desse ponto de vista, quando foste presidente da Sociedade Brasileira Regional e Nacional. Isso. Quais foram as tuas maiores vitórias sendo presidente nesses dois? Olha, é difícil de falar em vitórias, né? Mas um dos grandes legados que eu aprendi muito dessa vivência com residente foi abrir, oportunizar e renovar o espaço para o cirurgião mais jovem, sabe? Isso acho que foi uma coisa muito, muito importante. Eu diria dois elementos muito importantes que a gente trabalhou forte como presidente foi valorizar a cirurgia reparadora, não era o patinho feio, tá? E sempre, assim, teve um momento que era o patinho feio, a cirurgia reparadora e a cirurgia estética. E o professor Pitangui, sabiamente, sempre trabalhou numa frase que ele dizia: não existe cirurgia plástica, estética e reparadora. Existe uma única especialidade, que sempre estão associados. E ele dava um exemplo. Uma criança que tu vai corrigir uma orelha em abano, que é uma cirurgia reparadora, só estética. Então, assim, é um exemplo que as pessoas entendem. Então, trabalhar forte na cirurgia reparadora e, principalmente, abrir a cabeça para os mais jovens. Aí. E o Lucas é o exemplo próximo, assim, do quanto a gente tem que ter uma humildade e tem que entender essa participação do jovem, novas olhares, novas visões. Eu acho que é muito importante. E esse cara aqui realmente veio para isso aí, né? Veio isso aí. E ele pode, assim, de uma maneira muito, muito franca, que é a característica do Lucas, né? Mostrar isso aí. Realmente ele tem essa... Quando ele falou, não, eu sou muito criterioso, detalhista. Não, ele não é muito, ele é hiper detalhista. Sorte das tuas pacientes. Parabéns aí, tá? Porque o que tu hoje, Lucas, tu vê assim que tá te tornando o teu grande diferencial? Eu vejo claramente já algumas coisas, né? Eu vejo do que tu tem mostrado, né? Porque a gente acaba se baseando muito pelo que a gente mostra, tá? A importância de mostrar, né? Mas o que tu tem enxergado hoje que é o teu grande diferencial do ponto de vista da cirurgia plástica com as tuas pacientes? O que eu acredito na forma, quando eu transmito, assim, tudo que a gente bota, assim, vai fazer uma divulgação, forma que tu pensa no Instagram, no fim das contas, o que tu quer transmitir uma ideia que tu espera que as pessoas captem justamente aquilo que tu quer transmitir. E eu tenho tido um feedback, assim, que eu acho muito positivo, assim, agora, cada vez mais, começa a ter mais pacientes que vêm única e exclusivamente de Instagram. Tem muito paciente que é indicação, mas cada vez mais começam a chegar pacientes que vieram só pelo Instagram. E a grande maioria dessas pacientes sempre fala, não, eu vi teu trabalho, acreditei no teu trabalho, porque eu gosto da forma como tu te posiciona, assim, tu me passa aquela ideia de responsabilidade, de ser, assim, sem exageros, sem sensacionalismo, não quer ir no extremo, não quer, assim, algo que é fora de uma realidade, que é um trabalho, assim, que é a forma que eu acredito muito consistente, assim, a cirurgia plástica muito mais como uma especialidade médica, como um serviço médico, do que uma área mais mercantilista ou mais vendas de estética, muito mais nesse sentido. Então, o que eu vejo hoje, assim, o que eu sempre trabalhei para ser o meu diferencial, assim, ficha 1 foi
a capacitação técnica, assim, formação, estágios, envolvimento acadêmico, enfim, congressos, aliado assim, às ideias que eu tenho da especialidade. Que daí é a forma como eu traduzo isso para os pacientes, que assim, que são indicações de cirurgias que eu acredito que sejam adequadas, responsáveis, assim, que vão trazer... Todos os pacientes, elas estão ali, nos procuram, porque elas querem resolver um problema e elas querem sair melhor do que elas chegaram. Então, assim, se a paciente quer uma transformação milagrosa, se quer, assim, virar outra pessoa, essas pacientes já acabam nem chegando para mim pelo Instagram. Então, eu acredito que hoje o que eu consigo me diferenciar bem é que eu consigo transmitir bem na essência aquilo que eu realmente acredito da especialidade. E, claro, baseado num estofo de uma formação técnica que não adianta eu só ter os ideais que eu considero adequados se eu não consigo executar e transmitir aquilo como uma cirurgia propriamente dita. Excelente. Eu vejo muitos casos de cirurgiões plásticos no dia a dia, né? Daqui a pouco eu posso virar um cirurgião plástico aí. Mas eu consigo comparar, né? E uma coisa que eu vejo os teus casos, e que eu já te falei isso, inclusive, é justamente a naturalidade que tu traz nos teus casos. Eu observo isso. Os teus casos parecem, eu não sei se a palavra, né, é a melhor, mas os casos parecem limpos, assim. Parece que a pessoa fez a cirurgia, mas ela não está assim, realmente sem machucada. Isso, ela está realmente limpa do ponto de vista de cirúrgico, né? Eu vejo quando tu fala sobre a questão da cicatriz, que eu acho que é um bom diferencial, né? As mulheres aí conseguirem fazer uma cirurgia e ter uma cicatriz bem adequada, eu acho que isso é um baita diferencial. Então, é um médico e dá para indicar, né, Nível? Já pode ser indicado. Eu tenho conflito de interesse, né? Ele não falou, mas nessa linha, isso é um dos pilares do que eu acredito e sempre exerci a cirurgia plástica assim. Eu tenho uma frase que não é minha e eu digo para todos os meus pacientes que eu vou operar de cirurgia de face. Todos. E o que o Lucas falou, assim, o paciente te escolhe. O paciente te escolhe. Ele já sabe o perfil de um, o perfil de outro. E as cirurgias de face, a gente pode ir do mínimo pode fazer uma variável muito grande. E uma das coisas que eu valorizo demais na cirurgia de face é exatamente, eu digo para pacientes, todas, tu vai mudar sem mudar. Não é minha essa frase, mas eu acho que ela dá um conjunto. Ou seja, aquilo que tu falou, tu identifica que o paciente está... Então, essa linha do Lucas é uma linha extremamente já lapidada, no sentido de que os resultados dele... E com a habilidade e a técnica dele e a visão dele mesmo, é um grande diferencial. Ele é meu filho, o pai é cirurgião plástico, enfim, tem uma trajetória que eu me orgulho muito, mas ele tem uma identidade própria até irritante, né? Ele tem a identidade dele... por vezes ele é irritante, né? Porque ele pode ter essa influência, mas ele tem o caminho dele, ele tem aquela, né? Porque às vezes até poderia ser um pouquinho diferente, né? Mas não, ele é... E realmente isso faz dele vai fazer dele um profissional que já é bem diferencial nesse sentido. Então, isso aí eu acredito que é um modelo. Eu acredito que é um modelo, não um modelo fechado de uma receita de bolo, bota 2 colheres, vai ser, não. Isso aí é um modelo aquilo que a gente acredita na especialidade. Isso é o professor Pitangui sempre foi um cara muito visionário, não foi ao acaso que ele lidou e levou a especialidade para o mundo inteiro, né? As pessoas vêm procurar ele porque ele tinha essa visão de naturalidade. É isso aí. Seres humanos, né? Então a gente está cada vez mais precisando ser humanos num mundo de tanta tecnologia. E, assim, a gente poderia ficar horas aqui conversando. Não tem que fazer um capítulo 2 aqui da nossa conversa. Porque... Não, e se tu trouxesse 2 robôs aqui, não ia ter toda essa... Com certeza, absoluta. Não ia ter esse insight, para repassar para as pessoas que vão ver isso aí. Imagina se as pessoas que estão do outro lado, levando informações para as pessoas.
E se tivesse 2 robôs aqui, certamente não seria. Não seria tão legal, com certeza absoluta. Então, dá para acreditar no futuro. É isso, e a gente vai sempre buscar. Eu falo sobre por que eu escolhi o Códigos do Topo, né? Porque eu acho que o topo é difícil da gente atingir aquele. Assim, o topo a gente vai sempre perseguir. É isso aí. E cada um tem a sua visão do topo. O nível já está. São quantos anos já de medicina? Mais de 35. Mais de 35. Então ele já está enxergando o topo de uma ótica, né? O Lucas está enxergando de uma ótica, eu estou enxergando de outra ótica. Dúvida. Mas a gente vai sempre buscar, eu acho que isso fala muito sobre essa busca por melhorar, né? Por ser uma pessoa melhor, por se desenvolver. E eu acho que por isso que eu escolhi, né? Falar sobre os códigos do topo, porque a gente vai sempre buscar o topo. A gente nunca vai chegar na perfeição, nunca vai ser realmente 100% em nada, mas vamos sempre perseguir o topo, né? E conversar com pessoas como vocês aqui hoje foi muito, muito bom, porque eu consegui pegar alguns bons códigos aqui, né? Teve alguns que eu gosto muito, particularmente eu levo para a minha vida, como a gratidão, né? O comprometimento. Nós falamos aqui sobre, né, averiguar realmente as coisas, né? Sempre buscar entender. A gente falou aqui sobre não olhar somente do ponto de vista do negócio, mas ter a empatia. Falamos de viver, né, além de ser um profissional, né? Então, a gente falou sobre muitos códigos aqui que eu deixei anotado. A gente viajou aqui. A gente viajou aqui, teve um papo filosófico aqui também, foi muito bacana. E uma oportunidade ótima, nós estávamos falando para o Lucas aí, de fazer essa retrospectiva, assim, e eu tenho certeza, né, que esse tipo de conversa, assim, bem informal, né, de verdades mesmo, que a gente, certamente muitos se identificam com algumas coisas que a gente coloca aqui. E realmente agradecer muito, Samuel, a oportunidade. Isso é um aprendizado, né? E com o Lucas a gente, além da... nós não falamos assim, porque um dos links grandes de que facilita a nossa harmonia profissional é o nosso time, o nosso gosto pelo internacional. É mesmo? Mas eu soubesse... Os gremistas não vão, mas a gente vive em função dos gremistas, dos gremistas dos colorados. Então, assim, essa harmonia tem muito, porque a gente vive momentos muito intensos nessa troca fora da área médica. Que bacana isso, muito bom. E tem também, dentro dessa... É bem interessante isso, que eu sei que muitos pais, muitas colegas profissionais, enfim, qualquer pessoa, essas oportunidades de tu teres gostos fora da área médica, eu tenho certeza absoluta que nos dá um equilíbrio muito grande naqueles momentos de muita atenção, de muita seriedade, de muita absorção, assim, foco no que nós estamos fazendo, é esse lado aí. E não é o acaso que nós fizemos uma viagem para ser campeão do mundo no Japão. Mas é muita sorte, foi lá que conseguiu. Ser campeão do mundo contra o Barcelona no Japão, e eu e o Lucas tivemos essa oportunidade de conviver e vivenciar todas essas emoções aí. Então, baita história, mesmo não gostando muito do time, mas tem que reconhecer que é uma baita história que... Mas vocês estão em estado de graça agora, né? Isso depois aí. De domingo, depois de domingo. Essa gangorra que é interessante. É isso aí. É o eletrocardiograma da vida. Totalmente. Sobe, desce, não é o acaso, né, que a vida coloca o coração para fazer movimentos de sobe e desce. Então, é isso aí. Muito bom, muito bom. É uma metáfora boa, né? Muito bom, vou começar a usar. Muito bom, o coração está ali, ele sobe, desce. Coisa boa. Mas essa harmonia nossa, assim, que realmente de muitas coisas de contraditórios e momentos de, né, vontade de... e ele também vice-versa também, né? Mas aí vai lá, assiste o Inter, lá já fica tudo certo. Mas esse momento aí é um momento mágico. Maravilha. Dá um equilíbrio. Sempre para finalizar, eu faço uma pergunta. Vocês já me falaram vários códigos do topo aqui, já falaram várias coisas bacanas aqui que eu anotei. Mas eu queria que vocês dissessem, né, qual é o principal código, né? Eu sei que é difícil dizer um deles, mas que vocês queriam deixar, olha, eu acho que isso aqui para ti que é médico, para ti que é dono de clínica, para ti que realmente está buscando se desenvolver, esse é um código importante que eu gostaria que tu lembrasse de toda a nossa conversa. O que tu diria? O que tu diria? Assim, eu acho que é muito importante, que eu acredito, eu exerço, tu teres um olhar para as pessoas que estão
trabalhando contigo. Ou seja, ninguém faz absolutamente nada sozinho, nada. Um procedimento cirúrgico, como tu falaste, das características, bem executado, depende de pessoas. Cirurgião, enfim, bloco cirúrgico, todos trabalhando com o mesmo valor e com o mesmo propósito de oferecer o melhor ao paciente. Então, qualquer atividade, principalmente nossa da médica, e aí junto com clínica ou teu consultório, é muito importante que as pessoas sempre tenham em mente que ninguém faz absolutamente nada sozinho. Então, as pessoas, eu acredito muito, e a minha vida inteira sempre foi assim. As pessoas que trabalharam comigo, né, ao longo da minha trajetória, pessoas diretas, mas principalmente as pessoas mais próximas, assim, trabalharam por muitos anos. Enfim, pessoas que ficaram anos e anos, se aposentaram com trabalhos domésticos e sempre conosco. Na clínica também a gente valoriza demais as pessoas. Eu valorizo, o Lucas valoriza, e eu acho que isso é um segredo muito, muito importante, porque às vezes a gente pode, ter soberba. Médico é uma pessoa difícil para ser lidado, às vezes, e cirurgião plástico mais difícil ainda. Então, a gente tem que ter um cuidado de ter humildade, pé no chão e, às vezes, tu dominar a tua soberba, porque ninguém faz absolutamente nada sozinho. Então, essa era a minha mensagem. Muito bom. E tu, Lucas, o que tu diz? Bom, eu acho que, assim, bem associado com essa questão de lidar com pessoas, né? A gente não faz nada sozinho. Mas eu acho que, assim, o que seria o ponto-chave seria o comprometimento. Assim, eu acho que, independente, assim, é o pilar, assim, é o ponto inicial para que tu consiga fazer as outras coisas acontecer. Claro, depois tu vai ter vários outros códigos que tu vai ter que somar esse, mas independente se tu tiver várias virtudes, se tu não tiver comprometido, sim, assim, concentrar tuas energias, se comprometer e fazer aquilo que tu te propõe a fazer, não existe nenhuma chance, na minha concepção, não existe nenhuma chance de dar certo qualquer coisa que tu faça sem estar comprometido com aquilo. Então, para mim, assim, ponto de largada. Claro, comprometimento sozinho não resolve, mas é isso, a base. É muito bom o teu ponto de vista, porque às vezes as pessoas ficam focando somente em cursos, mas não pensam numa qualidade e uma habilidade, né, habilidades de lidar com pessoas e de ter, acima de tudo, comprometimento. A gente não consegue subir ao topo sem comprometimento. Esse é o ponto, né? Então, acho que muito bom, deixei anotado. Super bacana, a gente vai conversar outras vezes, não tenho a mínima dúvida disso aí. Quero agradecer também, fiquei muito feliz de te conhecer, doutor Nívio, né? Fiquei muito feliz de te encontrar aqui. Eu acho que vai ser um marco aí, né? Ter essa conversa de pai e filho, a gente vai trazer isso para o YouTube e outras pessoas vão se inspirar, vão aprender aí com vocês. E desejo de coração que vocês continuem cada vez mais em busca do topo, né? Em busca de trazer o melhor para os pacientes, de conseguir entregar, né, esse ponto de vista que a estética não é somente uma questão estética de fato física, né? Mas sim uma questão mental, inclusive uma saúde mental para as pessoas, da autoestima, né? Então que vocês possam melhorar a vida das pessoas nesse sentido e que o Lucas siga trilhando aí, tá com força total, o nível siga entregando cada vez mais para os pacientes e também para os alunos. Eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar de vocês aí, do trabalho de vocês ao longo do tempo. Esse é o verdadeiro legado ao longo do tempo. Muito obrigado. Imagina, obrigado, Samuel. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.